Saudações, amigas e amigos, eu sou o Elison Silva, chego com a edição 96 do quarta categoria, Casa da Série D, no mundo dos podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir, devem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria. Também lembrando que os nossos episódios estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e em vários outros tocadores de podcasts. E também estamos com os nossos episódios no YouTube. E você deve se inscrever lá no nosso canal, dar o like no vídeo, fortaleça aí a nossa página do quarta categoria também no YouTube, mais uma plataforma para levar o conteúdo da quarta divisão nacional por aí. E acabou-se a primeira fase da Série D, temos definidos os 16 confrontos da segunda fase, e entre as eliminações, né, quem não conseguiu passar de fase, chama a atenção a do Santa Cruz, apesar de não ser nem um pouco surpreendente. A gente até já comentou bastante sobre a situação do Santa Cruz aqui nas últimas semanas e acabou se confirmando. O time não acabou perdendo a última rodada, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Cobra Coral. Comigo para fazer esse episódio 96 do quarta categoria, para falar aí sobre o mata-mata que vai começar e também um panorama dessa fase final, dessa última rodada da primeira fase, estão Felipe Augusto e Marcos Barcelos. É a hora da onça beber água, meus amigos. É hora da onça beber água e não virar carne de onça. Melhor. Esse é um ponto aí. Chegamos, né, à rodada final da Série D, né, a rodada mais importante para estar no G4. Muitas equipes aí que foram regulares durante... Não regular, mas não conseguiram entrar no G4 durante a competição de maneira muito contínua. Entraram na rodada mais importante, que é a última, que dá a vaga para a próxima fase. Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe, Elison e você, amiga e amigo ouvinte do quarta categoria. É hora da onça beber água, né? Ou até de dizer que é hora de cozinhar a onça, né? Direito, né? Fazer um trabalho direito de cozimento, né? Não sair espalhando carne crua por aí, né? Enfim. Meu destaque, obviamente, né? O futebol capixaba está vivo de vez na Série D. Né? Por quanto tempo, não sabemos. Né? Acho que há um prazo de validade bem definido aí para o futebol capixaba nessa Série D, mas o que importa é que conseguiu avançar de fase contra todos os obstáculos que o Grupo A6 impôs, né? E estou barretizado nesta fase de mata-mata na Série D. Pois bem, agora a gente vai para aquela tradicional vinhetinha e voltamos falando aí sobre a 14ª e última rodada da primeira fase da Série D. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. Agora vamos começar a falar dos grupos, né? Para quem vem acompanhando o quarta categoria desde o início dessa temporada, a gente muda um pouquinho a dinâmica nesse episódio, que é para trazer os resultados da 14ª rodada, mas também já falar do entrelaçamento dos grupos, trazendo aí os confrontos da segunda fase. Teremos palpites hoje, mas só na parte final do programa. Então a gente vai falar dos confrontos, dos grupos, mas só no final a gente vai cravar quem vai passar e quem não vai para as oitavas de final da competição. No grupo A1, a rodada 14 teve início com o gol de Miliano, que deu a vitória para a Tuna Luso por 1-0 sobre o Trem. São Raimundo de Roraima entrou em campo com chance de se classificar e tentou fazer sua parte. Tavinho 2 vezes, Panda, Paulo, Matheus, Rian e Gerinha fizeram os gols da goleada por 7-0 do São Raimundo sobre o eliminado São Francisco. O Maitá perdeu em casa para o Nacional do Amazonas, que balançou as redes aí com Matheus Sacramento e Wilson Júnior. Princesa de Solimões e Águia de Marabá empataram por 0-0. O Nacional terminou a fase na liderança com 30 pontos, seguido da Tuna Luso com 28. Águia com 24 e Princesa de Solimões com 19 também se classificaram para a próxima fase. No grupo A2, Ciel e Luiz Carlos fizeram os gols da 11ª vitória do Ferroviário na primeira fase. Campanha espetacular do Ferroviário, vitória por 2-0 sobre o Fluminense do Piauí, 11 vitórias e 3 empates. Impressionante a campanha do Ferrão, em um grupo fraco, mas ainda assim fez muito mais do que o seu dever. O Atlético Cearense venceu o Maranhão por 1-0 com gol de Wallace.
Tocantinópolis e Parnaíba empataram por 1-1. Matheus Martins fez o gol do time do Tocantins, enquanto Luan empatou para os piauienses. O Cordino perdeu por 4-1 para o Caucaia na despedida dos dois times da Série D. Destaque aí nesse jogo para Vitor Ribeiro, que fez 2 gols para o time cearense. No grupo A2 se classificaram Ferroviário com 36 pontos, Atlético Cearense com 23, a diferença de 13 pontos do primeiro para o segundo colocado, absurdo. Maranhão com 21, Parnaíba com 17 também estão garantidos na próxima fase. E aí os confrontos ficaram definidos entre os grupos A1 e A2 desse jeito. Nacional vai encarar o Parnaíba, Ferroviário vai pegar o Princesa dos Solimões, Tunaluso e Maranhão vão se enfrentar e teremos um duelo bem interessante também do Atlético Cearense contra o Águia de Marabá. Esses confrontos valem vaga nas oitavas de final da Série D. Bom, esse grupo A1, né, tinha muitas definições, né, apesar de 3 classificados, né, tinha definição para quem seria líder, e também a briga pela segunda colocação, já que o Águia tinha chance de passar na Luso ainda, e claro, a briga pela quarta vaga, né, que foi bem emocionante, digamos, porque havia chance do Águia, do São Raimundo, conseguir a vaga ainda dos minutos finais, né, acabou que o Maitá perdeu para o Nacional e ficou fora, né. Acabou que o Princesa conseguiu, né, conseguiu vencer sua partida e garantir classificação. A gente falou muito eu falei sobre clubes que ficaram pouco tempo no G4 durante a primeira fase, mas entraram no momento mais decisivo. O Princesa é um caso, né? São 3 rodadas apenas no G4, conseguiu a terceira, claro, essa 14ª e última, e consegue aí, ainda que muita força, conseguiu chegar na próxima fase. Vai ter um confronto muito difícil contra o Ferroviário, que é amplo favorito aí a conquistar essa vaga. Agora tem a questão de viagem e tal, que pode alterar alguma coisa de logística, que pode atrapalhar um pouco, mas dentro de campo o Ferroviário continua muito forte, continua soberano e deve sim ser colocado como favorito nesse confronto, assim como o Nacional contra o Parnaíba, né? O Parnaíba que conseguiu segurar o empate contra o Tocantinópolis fora de casa, um jogo que era confronto direto, o confronto mais direto que a gente teve nessa última rodada. Quem perdesse estaria fora, empate deu a vaga para o Parnaíba. Mas agora vai ter o Nacional, né, que está muito bem na competição também. O Parnaíba teve que fazer muita força também para classificar, né, apesar de ter ficado muitas rodadas no G4, mas teve uma queda aí e perigou de ficar fora, conseguiu essa vaga, mas também não coloca um favorito contra o Nacional, não. Acho o Nacional bem consolidado para também conseguir passar de fase, né. Mas não vai ter tanto favoritismo assim nem até o Cearense e Águia de Marabá, né. Confronto bem equilibrado, talvez dos melhores, porque aí vai reunir 2 equipes assim, né. O Águia de Marabá com um elenco muito bom e o Atlético Cearense com aquela coisa de chegada, né. Chega bem na segunda fase, né. A gente fala que mais importante começar bem e terminar bem. Isso o Atlético Cearense conseguiu fazer, e o Águia teve essa queda, perdeu até o treinador, perdeu alguns jogadores no decorrer da competição. E Tunaluso também, e Maranhão só tinha a questão de lutar pela vice-liderança, né? Perdeu para o Cearense, que era outro ponto direto, mas não tanto ali, não pela vaga. Também um confronto bem interessante aí, Tunaluso que vem uma crescente, né, no segundo turno, e o Maranhão, que ainda também capengou um pouquinho, mas conseguiu aí se sobressair num grupo que tinha algumas forças mais medianas para baixo e conseguiu passar de fase. Bom, queria começar já falando dessa vaga, dessa disputa pela vaga aí no grupo A1, né, na última vaga, né? Que interessante esse contraste aí na última rodada entre Princesa dos Solimões e São Raimundo. São Raimundo precisou fazer 7, né, para tentar a vaga. O Princesa não precisou fazer nenhum e conseguiu passar. Contou também com a sorte, né, visto que o Maitá acabou sendo derrotado, né. O Maitá, acho que era até o time, o principal rival era do Princesa. O São Raimundo tinha que ter muita coisa a seu favor para poder passar, dependia de outros resultados, né? Acho que o principal rival do Princesa era o Maitá, que mesmo derrotado a gente não pode até tirar a boa campanha que fez, né? Mas precisava de um pouco mais aí para avançar de fase, né?
o Maitá, aquele famoso ditado, perdeu, mas foi guerreiro. Né? E o São Raimundo, apesar de que passou o Maitá na tabela, ficou com aquele gostinho um pouco de decepção pro outro lado, apesar de ter terminado na frente, né? Justamente porque a gente viu mais do São Raimundo nas temporadas passadas e nessa deixou um pouco a desejar, acabou guardando o melhor para o final e nem foi o suficiente para passar. Né? É uma grata surpresa ver o Nacional e Tunaluz ocupando as duas posições desse grupo, né? Duas primeiras posições. Né? O Águia de Marabá, mesmo terminando em terceiro, chega forte para a próxima fase. E o Princesa dos Solimões vai para a próxima fase com um pouco de desconfiança. Né? Mas não tanto quanto o Parnaíba, né? Que foi o quarto colocado da outra chave. Né? Que o Parnaíba passou com a pior campanha dos 32 classificados. Né? Foi o time que menos pontuou para chegar na segunda fase, fez apenas 17 pontos. Né? Conseguiu essa classificação após um empate com o Tocantinópolis fora de casa, tirando, né, um time que quase subiu na temporada passada, mas que nesta deixou muito a desejar. Né? Um time com um investimento totalmente diferente, né, do ano passado, que bateu na trave, chegou nas quartas de final, né, mas enfim, agora ficou para o passado e o Parnaíba está dentro da segunda fase. E mesmo assim, ainda vejo que o Parnaíba vai com um prazo de validade bem definido aí. Né? Vai pegar agora o Nacional. Para mim, é o confronto de maior distância dessa próxima fase. Né? Se o Parnaíba talvez estivesse no grupo A1, pegasse o Ferroviário, a distância ainda seria maior. Né? Mas como o Ferroviário... Eu nem acho a distância do Ferroviário para o Princesa dos Solimões tão grande quanto a do Nacional para o Parnaíba, visto que foi uma campanha muito irregular da equipe piauiense. O Atlético Cearense vai com a moral elevada para a próxima fase, venceu o Maranhão e conseguiu aí um resultado importante, que parecia, apesar de que a última rodada parecia que não tinha muita coisa para brigar, mas tinha sim, né? Que é o fato de você poder decidir a próxima fase jogando em casa. Né? E vai ter para o Atlético Cearense, para mim, que é o confronto mais interessante aí da próxima fase, né? Junto com o Águia de Marabá, né? Acho que se por um lado Nacional e Parnaíba tem a maior distância, né, dos confrontos da próxima fase, talvez o Atlético Cearense e Águia de Marabá seja o confronto mais equilibrado e nivelado por cima. Né? Temos outros confrontos bem nivelados, mas não tão chamativo, eu diria, quanto o Atlético Cearense e Águia de Marabá. Vai ser um grande duelo que a gente vai querer acompanhar de perto, assim. Claro, vai depender muito aí, né, das plataformas de transmissão dessa Série D. Né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Só uma coisa antes, uma correção da minha parte. Eu falei que precisa vencer o Águia, né? Como o Marcos citou, o Princesa empatou em 0-0. Então, estou corrigindo a minha informação aqui. É isso. Vamos seguindo agora. Daqui a pouquinho a gente vai trazer palpites aí para os jogos da segunda fase, para os confrontos, né? Não para os jogos, para ver quem é que se classifica para as oitavas de final. O grupo A3 teve equilíbrio até na última rodada, nada de inesperado também num grupo tão equilibrado. O Pacajus, que precisava de um resultado para se classificar sem depender de outros, acabou perdendo para o eliminado Campinense por 3-2 em Campina Grande. A Raposa fez gols com Jefferson Vitor 2 vezes e Matheus Lagoa, enquanto Guto e Pio marcaram para o Cacique. Mas quem fez a boa aí para o Pacajus foi o Otacílio Marcos, que fez o gol da vitória do eliminado Iguatu por 1-0 sobre o Santa Cruz, que só precisava vencer para se classificar por conta da derrota do Pacajus, mas também deu adeus à competição e só vai ter o Pernambucano no calendário de 2024, caso as coisas sigam como devem ser. No Frasqueirão, o Potiguar cumpriu punição e empatou com o Nacional de Patos por 0-0, jogo que o Potiguar até o fim da semana ainda tentou mandar para o interior, para Mossoró, mas não conseguiu a mudança a tempo, então jogou em Natal, que é bem longe, inclusive, uma viagemzinha bem desgastante de Natal para Mossoró. E a liderança da chave acabou com o Souza, que fez 4-0 no Globo, com gols de Arthur, Carlos Vitor, Gustavinho e Marquinhos. Fez contra o Globo a pior campanha da Série D, apenas 4 pontos marcados e 9 derrotas seguidas nessa reta final da primeira fase.
Souza com 26 pontos, Potiguar, Nacional com 24, Potiguar com 23, Pacajus com 22 se classificaram. E aí, vou até mudar aqui rapidinho, só para englobar essa chave, que foi muito equilibrado. O Santa Cruz, com 20 pontos, conseguiu ser ultrapassado até pelo Campinense, que já era carta fora do baralho algumas rodadas, apesar de só na rodada passada, na 13ª, ter sido matematicamente eliminado. Mas o Campinense chegou aos 21 pontos, o Santa Cruz ficou com 20. Duas das grandes decepções dessa primeira fase, o Santa Cruz e o Campinense. O grupo A4, como a gente trouxe no episódio anterior, teve 6 times brigando por 2 vagas na última rodada. As emoções foram até o final, realmente, provando que nós somos pés quentes. O Falcon venceu o Retrô por 2-1 fora de casa, o jogo na Arena Pernambuco. Márcio e Eric fizeram para os sergipanos e Guilherme Paraíba descontou para o Fênix. E o Falcon, que teve o hino samba enredo tocado aqui no episódio anterior, acabou conquistando uma improvável classificação. Era um time que vinha uma campanha muito fraca. O Cruzeiro de Arapiraca venceu o Atlético de Alagoinhas por 2-1 fora de casa, com gols de Vitor Silva e Tony, enquanto Carlos Adriano descontou para o time baiano, mas o resultado foi ruim para os dois que acabaram eliminados. Thalisson 2 vezes e Tito marcaram os gols do triunfo por 3-2 sobre o Jacuipense, que descontou com Canu e Thiaguinho. A vitória foi, claro, do Asa, que está classificado, Asa de Celso Teixeira, que protagonizou das suas nessa partida. O Sergipe venceu o Bahia de Feira por 1-0 com gol de Alberti contra, resultado que não foi suficiente para o Gipão se classificar. O Sergipe investiu bastante nessa reta final. Trouxe alguns jogadores, inclusive, que foram dispensados pelo América de Natal na Série C, mas não conseguiu a classificação. Retrô com 28 pontos, Bahia de Feira com 21, Asa e Falcon com 19 estão na próxima fase. O Sergipe, por exemplo, chegou aos 19 pontos também, mas ficou fora. E aí, os duelos dos classificados do grupo A3 com o grupo A4 ficaram desse jeito. Souza vai enfrentar o Falcon, o Retrô vai pegar o Potiguar, Nacional de Patos vai duelar com o Asa, Bahia de Feira e Pacajus fecham aí mais uma leva de jogos da segunda fase. Pois é, nem com a colher de chá dada aí pelo Nacional e pelo Campinense, né, a favor do Santa, mesmo assim o Cobra Coral não foi capaz de fazer sua parte para conquistar essa vaga, né. Ainda teve que ver o Campinense ultrapassado na tabela, né, mais um golpe aí duro, né, que a torcida do Santa sofre, a torcida sofrida, né, todo ano passando perrengue, seja estadual, seja competição nacional, e essa é só mais uma que vai para a coleção, né, coleção negativa do Santinha, né. Se por outro lado o Santa não conseguiu aproveitar e se classificar, o Souza, né, aproveitou a tabela a seu favor, né, visto que a gente tinha um confronto aí até direto, né, podendo uma das equipes pegasse vice-liderança da chave, né, entre Potiguar e Nacional. E o Souza aproveitou, pegou o pior time da Série D, pior campanha, atropelou e assumiu a ponta da chave, né? E agora pega o Falcon na próxima fase. Outro duelo que tem uma grande distância aí, né? Não tanto quanto o Nacional e Parnaíba, mas é uma distância considerável, visto que o Falcon, né, talvez saiu de decepção do grupo a classificado de repente, né? Nessas 2 últimas rodadas conseguiu 2 vitórias importantíssimas, né? O Falcon aproveitou a guarda baixa aí do Retrô, né? Nessa reta final de primeira fase, e conseguiu essa classificação que até pouco tempo atrás era improvável, né? O time estava na lanterna do grupo e conseguiu essa ascensão impressionante, né? Voltando ao grupo A3, né, antes de falar um pouquinho mais do grupo A4, né, voltando ao Souza, né, o Souza aproveitou a tabela, como eu falei, né, e eu acho até que essa liderança poderia ter vindo um pouco mais de naturalidade, né, por ser considerado o time mais forte do grupo, né, enfrentou bastante contratempos, né, ao decorrer dessa campanha, mas termina como líder, né, e até como favorito para a próxima fase. E o Potiguar, né, conseguiu aí o 3º lugar da chave, né, correspondeu às expectativas e avançou, né, representando o Rio Grande do Norte após aí o ABC e a América deixarem a Série D, né, nas últimas temporadas, inclusive na reta final dos episódios do quarta categoria do ano passado, né, a gente perguntava quem que poderia assumir essa responsabilidade de levar o Rio Grande do Norte a fazer boas campanhas na Série D, sem essas 2 camisas pesadas, e o Ícaro Carvalho, nosso colega,
até falou sobre o Potiguar, sobre a gestão do clube que vinha despontando, né? E acabou dando certo. O time passou em terceiro lugar e pega o Bahia de Feira, outro confronto equilibradíssimo na próxima fase. Agora falando um pouco do grupo A4, né? O Sergipe deixou de aproveitar a guarda baixa do Bahia de Feira, algo que o Falcon conseguiu aproveitar, né? E não fez um saldo suficiente para passar, né? Acabou ficando de fora aí, sendo uma das decepções, né, dessa primeira fase da Série D, né? Se bem que o Sergipe já é decepção desde a temporada passada, né? Fez uma campanha até pior do que a desse ano, né? E mais uma vez o Sergipe fica de fora, né? E apesar da eliminação, acho que vale elogiar o Cruzeiro, né? Que com um orçamento limitadíssimo brigou até o final, apesar que não era muito difícil, né, estar brigando até o final neste grupo, porque tudo muito equilibrado até a última rodada, né? Visto até que a Jacuipense é o melhor lanterna, né, dessa Série D, disparado, né, com 15 pontos. Né? Ninguém chegou nem perto de ter uma campanha de lanterna assim, né? Chegar na última rodada com chance ainda. Né? Então, o Cruzeiro não tinha como ficar de fora dessa briga aí, né, nesse grupo A4 tão equilibrado. Né? Mas vale elogio, né? Por ter lutado até o final, né? Ter começado muito bem, infelizmente teve aquela queda no meio do caminho, né? Mas conseguiu brigar aí até o fim. Agora, o Asa, que é o último aí que faltou citar, né, nesse grupo A4, né? Vai precisar melhorar muito para pelo menos repetir a campanha de quase acesso do ano passado, que passou em terceiro, né? Conseguiu confirmar até um certo favoritismo de chegar à próxima fase, mas muito aquém do que apresentou no ano passado. Esses dois grupos, né, o A3 e o A4, acho que para mim não vai ser surpresa se 2 acessos saírem desses 8 aí que passaram de fase. Muito pelo que fizeram, né, nessa primeira fase, né, apesar de algumas altos e baixos, algumas equipes passaram, mas as dificuldades, né, a pontuação, como o Marcos citou, o Jacuipense no A4 demonstra muito isso, né, a briga por vaga no A5, no A3, apesar do Campinense e do Iguatu terem saído mais cedo dessa disputa, acaba que criou uma cancha para as equipes aí, para elas conseguirem virem mais fortes para a próxima fase, que é mata-mata. O grupo A3, né, que acho que tinham 5 equipes ali que se destacavam, né, Souza, antes do campeonato, Souza, Potiguar, Campinense, Santa Cruz e Iguatu, 3 ficaram fora, né, Nacional e o Pacajus ocuparam esses lugares aí que não lhes foi dado, digamos, pela maioria. O Santa Cruz, como acabei falando no outro episódio, a minha desconfiança era muito se o Santa Cruz venceria a sua partida, conseguiria vencer. E foi o que aconteceu. Né? Não venceu. O Iguatu, que é um terror aí dos times tradicionais no Nordeste atualmente. Né? Derrotou o Ceará, o Cearense, a América da Copa do Brasil, Campinense e Santa Cruz na Série D. Então, que se cuide os alagoanos, aí, os baianos que possam enfrentar o time da Copa do Brasil, Copa do Nordeste, quem sabe, né? Porque realmente é um time que fez uma campanha abaixo do que se esperava, mas conseguiu ser protagonista de alguma maneira, né? Claro que não foi o Iguatu que eliminou o Santa Cruz, mas quem provocou, quem definiu foi a equipe, que sai bem dentro do possível, né? Que era essa luta. O Iguatu, né, a gente tem que lembrar, perdeu para o Globo, né? Chegou a perder para o Globo uma partida e acabou conseguindo se recuperar na competição. Não conseguiu lutar por classificação, mas se recuperou bem, né? E o grupo A4, né? Eu até tentei fazer um gráfico por horários, assim, de quem estaria no G4 em tal horário, mas dava muito trabalho, eu acabei desistindo. Mas vendo, né, os resultados, apenas o Cruzeiro não entrou no G4 durante a rodada. Até virou a partida, mas os resultados já eram insatisfatórios para a equipe, que acabou não conseguindo entrar no G4 em nenhum momento ali dessa última rodada. Né? O Asa, por exemplo, atrasou em 6 minutos o jogo lá em Arapiraca, né? Foi o último jogo que acabou da primeira fase, né? E tinha muita emoção, o Jacuipense saiu vencendo. Um gol mudaria toda a situação, né? O Jacuipense empatasse, mas acabou que conseguiu sair bem, né? Pegando já o Asa, né? O Asa tem um caminho, além de toda essa trajetória difícil que teve, né? Começou muito bem, caiu muito e não está aquela ascendência tão grande assim.
mas conseguiu a classificação, porque o grupo também propiciou isso, né, com essa vantagem mínima aí de pontos entre o terceiro e o oitavo. O caminho do Asa é difícil, né? Porque se passar, pega o Ferroviário, né? E, além, claro, tem o Nacional antes, né? Que foi bem regular na competição, pelo menos no segundo turno adiante, né? O Retrô, né? Acho que se a gente pegar os favoritos em cada bloco ali, talvez o Retrô tenha um caminho mais tranquilo. Menos difícil, vamos dizer assim, porque todos são difíceis, mas talvez o Retrô tenha essa vantagem, né? É um time que conseguiu se preparar aí com o tempo, com a liderança garantida. Teve essa queda agora, essa derrota agora. Teve outra derrota para o Cruzeiro, perdeu essa invencibilidade. Mas agora vai ter. E isso e tem outra coisa, né? O Retrô foi eliminado para o Santa Cruz ano passado, e o Retrô pode dar a vaga para o Santa Cruz na próxima Série D. Né? O Santa Cruz depende aí do Retrô para ter calendário nacional. Coisa que o Campinense não conseguirá, né? Porque não está na lista de suplentes aí, digamos, da chave. Né? O Falcon é uma boa história, uma das equipes aí que ficou menos tempo no G4, em 3 rodadas apenas, conseguiu entrar no final ali. Depois de ser lanterna e ser quase descartado, até por nós aqui, vamos admitir, porque realmente era uma campanha bem abaixo, conseguiu se recuperar e foi muito bem aí. Né? O Sergipe é outra decepção, né? Acho que para mim talvez até mais que o Campinense, pelo que fez no primeiro semestre. O Santa Cruz não, acho que está ali do topo mesmo das decepções. E o Bahia de Feira também conseguiu ali desgarrar, e vai ter um voto muito interessante, né? Esse bloco aí que o Bahia de Feira ficou com o Potiguar, o Nacional e o Parnaíba um pouco distante dos três, é outro bloco bem forte aí que tem essa Série D. E como eu citei, né? Eu acho que não será surpresa se do A3 ou A4 seria pelo menos 2 acessos aí dessa Série D. O Campinense tem a chance de chegar na Série D caso o Souza e o Nacional subam juntos. Se um só subir, quem fica com a vaga é o São Paulo Cristal, que foi o primeiro time a não se classificar para a Série D do ano que vem. O 13 já conquistou essa vaga juntamente com o Souza. E aí o Souza precisa subir também para abrir essa vaga. Sobre esses confrontos, antes de ressaltar alguma... Fala, Marcos. Não, eu queria só ressaltar aí do Iguatu, não, é do Pacajus, no caso, perdão. O Pacajus é o único time que que terminou essa primeira fase em quarto lugar e que não foi com algum resultado glorioso, né, de conquistar aquela classificação, né, na última rodada, nem nada. Foi o único que classificou perdendo, né? Então é o time que vai chegar talvez com a moral um pouco mais enfraquecida aí, em relação a outros quartos lugares. Né? Então pode ser um confronto aí que o Retrô se sobressai até bem. E que o torcedor do Santa Cruz que gostaria muito de ter se classificado perdendo também, mas enfim. Antes da gente, eu vou fazer primeiro uma ressalva dos times paraibanos, né? 2 times do Sertão da Paraíba se classificando em primeiro e em segundo lugar, algo que realmente merece ser bastante elogiado. 2 clubes que dentro da tradição da Série D do brasileiro são pequenos, mas que fizeram campanhas bem sólidas, especialmente jogando em casa. O Nacional não disputava um campeonato nacional desde 2007, quando chegou no octagonal final da Série C do Campeonato Brasileiro, que era a última divisão da época, e retorna agora já conseguindo uma classificação para a próxima fase. Outro ponto desse grupo, na vitória do Asa por 3-2, que acabou classificando o time de Arapiraca, está em súmula. Informo que após o terceiro gol da equipe do Asa, aos 33 minutos do segundo tempo, o técnico da equipe mandante, o senhor Celso Luiz Teixeira, saiu do vestiário, foi em direção ao quarto árbitro e começou a correr em círculos, dando volta ao redor do quarto árbitro, dizendo as seguintes palavras: toma, 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 em tom de deboche. Após o ocorrido, mesmo comemorou o gol com a sua torcida e retornou ao vestiário. Celso Teixeira, sendo Celso Teixeira o homem que é entretenimento puro por onde passa. Mas, vencidos aí os grupos A1, A2, A3 e A4, a gente vai para um intervalinho rápido e aí a gente volta para falar sobre os outros confrontos que a gente tem da próxima fase da competição.
Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense, adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Já de volta com esse episódio 96 do Quarta Categoria, o podcast que é a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente lembra que você deve se inscrever no nosso canal do YouTube, siga a gente no @pcategoria no Instagram e no Twitter, e também compartilhe os episódios que estão em diversos tocadores de podcasts. A gente já vai agora para o grupo A5, que se notabilizou pelos muitos gols, né? Sempre inflacionados, claro, pelas partidas do Interporto e do Real Ariquemes. Placar normal a gente teve no empate por 1-1 do Iporá com Ceilândia. Cleiton abriu o placar para o time do Distrito Federal, enquanto Pablo empatou para os goianos, que foram os mandantes da partida. O Brasiliense fez 4-1 no Operário e se classificou. Os gols do Jacaré foram de Tobinha, Bruno Consendei, Joãozinho e Matheus Barbosa. Rafael Costa fez o gol do time do Mato Grosso. O União Rondonópolis fez 3-0 no Interporto, com Pikachu 2 vezes e Gabriel, mas acabou ficando fora da próxima fase. Inclusive foi o não classificado que mais pontuou, foi o União Rondonópolis. A grande goleada do fim de semana foi o 8-0 do Anápolis sobre o Real Ariquemes, fora de casa. Alisson 2 vezes, Tyson, Douglas, Vandinho, Vicente, Vitor Hugo e Felipe contra foram os autores dos gols que balançaram as redes. Ceilândia com 28 pontos, Anápolis com 25, Operário e Brasiliense com 24 estão na próxima fase. Destaque para os 47 gols sofridos pelo Interporto e os 44 levados aí pelo Real Ariquemes, duas equipes que, enfim. Chegando no grupo A6, James, Matheus Contra e Falcão garantiram a vitória do Atlético por 3-1 sobre o Nova Iguaçu, que descontou com o João Vitor. O Atlético roubou a liderança na última rodada. O Santo André, que brigava por vaga, empatou em casa com o Democrata por 1-1 e ficou de fora. Guilherme Liberato fez o gol do Ramalhão e Guilherme Contra empatou para os mineiros. Real Noroeste e Portuguesa da Ilha do Governador ficaram no 0-0, no jogo que definiu o quarto classificado, mesmo fora de casa. O Vitória bateu o Resende por 2-1. Tony marcou os 2 gols do time capixaba, enquanto Zizu descontou para a equipe que é a franquia do Lyon no Brasil. E aí passaram de fase o Atlético com 29, mesma pontuação do vice-líder a Portuguesa. Ainda avançaram Democrata com 25 pontos e o Vitória com 20 pontos. E aqui a gente tem um videozinho aqui para ilustrar essa classificação da equipe capixaba. Dominando, trabalhando jogada, vai termina o Vitória, passa para a segunda fase, torcedor amigo. Olha, não me leve a mal, voz do bar agora, eu sou pé quente, meu garoto, não me leve a mal, eu sou pé quente, meu garoto, eu tenho o perfume que o microfone gosta, Ferreira Neto não me leva a mal, Ferreira Neto, você é demais, garoto, você é covarde, Ferreira Neto, você é um vagabundo, você é um ordinário, você não vale nada, cara, você é um espetáculo, Ferreira Neto, esse moleque chamado Ferreira Neto é um showman, galera, o Vitória passa, é o Espírito Santo, essa terra abençoada por Deus e bonita por natureza, explode, torcedor do Vitória, explode o coração do torcedor capixaba, momento mágico, momento ímpar, inigualável. Olha o choro do nosso Ney Barreto. Ney, você é pé quente, meu garoto, parabéns, aguenta coração, fala pra nós aí, Hélio, deixa eu levantar, Hélio, não me siga. O choro do Ney Barreto, comovente a reação do treinador do Vitória depois da classificação. Só para finalizar aqui, antes de passar para o Marcos, os confrontos dos grupos A5 e A6 serão Ceilândia e Vitória, Atlético e Brasiliense, Anápolis e Democrata,
Portuguesa da Ilha do Governador e o Operário do Mato Grosso, Marcos. Eu tava pensando em começar falando do grupo A5, mas não tem como, não, cara. Bicho, não sei. Não, o melhor de tudo isso aí é que o Ferreira Neto, narrador da TVE, roubou a cena total, esqueceu que o Vitória avançou de fase e começou a se elogiar. O Ney chorando na imagem. Ai, bicho. Eu ia falar, eu costumo brincar que o Ferreira Neto é o nosso Galvão Bueno, né? Até por toda a expressividade que ele traz nas transmissões, né? Mas depois da dessa aí, eu diria até que o Ferreira Neto é único, não tem como. O que o Ferreira Neto faz em transmissão aqui é coisa única, né? E assim, agora falando da classificação do Vitória, né? Premia até de fato um time que não tem muitos recursos, né? Financeiro, não tem um material melhor, tá longe de ser o melhor material humano que o Vitória já teve em Série D. Mas para mim é muito a ousadia de uma equipe que, assim, o Ney Barreto, né, foi em sua primeira participação de Série D, né, em nenhum momento tomou uma postura assim, de cautela, né, por estar começando sua trajetória em competições nacionais, né, justamente tem um elenco inferior, limitado na questão financeira em relação a outros adversários do grupo. Talvez até eu diria que seja o time de menor orçamento aí do grupo A6, né? Mas que não deixou de jogar para frente, né? Isso até se reflete nos números da campanha do Vitória, né? Que chegou aí, né, até muito por conta dessa questão do material humano, teve a segunda pior defesa da chave, né? Com 20 gols sofridos, né? Ficou só atrás do Nova Iguaçu e do Real, que empataram com 23, mas teve o segundo melhor ataque da chave, né? Com 23 gols, só ficou atrás da Portuguesa com 25, né? Então um time que jogou com muita ousadia do início ao fim, e ainda por cima teve uma recuperação muito importante aí na reta final, batendo o Santo André na penúltima rodada, né? E claro, contou também com a sorte, né, do Santo André ter tropeçado diante do Democrata para conseguir avançar de fase, né? E parabéns ao Ney Barreto, acho que é um cara que merece bastante, né? Como eu falei, é um cara que a gente brinca aqui no Espírito Santo, que ele tira leite de pedra, né? E foi assim no Serra, em 3 passagens no Serra, com outro time com um orçamento bem reduzido, né? Agora a nível no caso a nível de capixabão, né? E fazendo times ousados que jogam para frente. E agora no Vitória, em sua primeira participação em competição nacional, o Ney Barreto consegue essa classificação aí que bota a equipe para enfrentar o Ceilândia, né, que foi o líder com sobras do grupo A5, né? Dessa relaxada na última rodada, empatando com o Iporá, né? Mas nada que tirasse a liderança das mãos, né? Foi uma campanha muito boa, melhor defesa da primeira fase da Série D, né? Agora passando a falar agora sobre o grupo A5, né? Temos aí o Anápolis, que aproveitou esse atropelo do Brasiliense, também atropelou em cima do Real Ariquemes e conseguiu tomar a vice-liderança do Operário, né? Foi muito mal nessa última rodada, estava aí brigando pela liderança, mas acabou aí saindo muito mal, né? Tomando 4-1 do Brasiliense, e o Operário vai com uma moral muito baixa diante do adversário que promete ser letal aí nas próximas fases, que é a Portuguesa, né? Que nessa última rodada pareceu que queria escapar do Brasiliense, né? Acabou tropeçando contra o Real Noroeste aí, que vai de mal a pior, né? Termina a campanha na lanterna do grupo, na Série B, né? E com problemas aí para a Copa Espírito Santo, né? O time aí sai de uma campanha ruim na Série D e vai para a Copa Espírito Santo até com questão de escalação irregular, não sabe nem se vai jogar as quartas de final, né? O Atlético aproveitou essa bobeada aí da Portuguesa, né? E não quer saber de escolher adversário não, né? Não vai fugir do Brasiliense, né? E chega como favorito para esse confronto do Jacaré, né? Inclusive, né? A campanha é muito boa do Atlético, por sinal. E sobre o Santo André, voltando agora à classificação do Vitória, mas agora falando do lado do time que foi eliminado, né? O Santo André mais uma vez se mostrou aí que não é um time que dá para se confiar, né? Foi uma campanha pautada nisso, né? Em vários momentos
demonstrou muita insegurança, né, como foi no empate em casa contra o Resende, né? Até o próprio jogo, quando ganhou do Vitória, foi um jogo que o time, em vários momentos, foi dominado pela equipe capixaba, jogando em São Paulo, jogando seus próprios domínios, né? E tropeça na última rodada com o jogo na mão, mas depois da expulsão do Matheus Neres, acabou tomando aí um empate com gol contra, né? Foi até simbólico, né? Que o Santo André, sem tirar o mérito do Vitória, né? Mas acabou perdendo para ele mesmo nessa reta final. Pegando esse gancho do Santo André, dos paulistas, o Santo André me parece que é o mais, pelo menos dos 4 que disputaram esse ano, me parece o time mais acomodado assim, com a situação assim, nacional da equipe. Assim, né? Porque a Inter de Limeira, que lutou aí até a última data por classificação, Ferroviária, que foi rebaixado, 15 de Piracicaba, que está na Série A2, o discurso deles é até diferente também, de ser um time que quer a Série C. Então o Santo André me parece que entra muito para ser protocolar, e essa impressão, né, causou até nosso palpite no outro episódio, né, a gente vê a dificuldade que o time teria para vencer o Democrata, e acabou que isso se fez em campo, né, não conseguiu sair com a vitória e está fora da competição. Agora tem a dúvida se vai disputar a Copa Paulista com esse time, né, porque vem disputando com o time B. Então é uma situação do Santo André que precisa ser revista. Um time que disputou Série A há 14 anos, em 2009, né, era recorrente Série B, né, campeão da Copa do Brasil e tal. Teve essa queda muito grande. E quem se beneficiou com isso foi o Vitória, né, que tinha um confronto aí tranquilo, digamos, né, contra o Resende, conseguiu deixar tranquilo na partida, fez 3-1, conseguiu a classificação, né, também foi um time que pouco tempo passou no G4, mas também se garantiu no momento que precisava, né, que é o caso da última rodada. Ainda nesse grupo, né, a Portuguesa vacilou, né, também concordo com o Marcos, acho que o caminho que acabou se criando ficou mais tranquilo para a Portuguesa, mas a gente está falando muito também sobre a questão do Atlético, que vai enfrentar elencos mais caros, né? Não, isso não quer dizer que são melhores, ou que tem times melhores ou não, né? No caso do Brasiliense e do Maringá, né? Equipes que estão no caminho agora da equipe mineira, que terminou com a primeira colocação, com muito mérito, né? Ficou ali atrás da Portuguesa quase todas as rodadas, somente em 2 ficou atrás, conseguiu agora, somente em 2 ficou à frente e conseguiu terminar na liderança, né? O Democrata, né, que teve a estreia, né, dele, André Macena, que fez uma grande série D com o Guarani de Sobral, e agora rodou um pouco aí, ficou um tempo parado e conseguiu uma vaga agora no Democrata, que se reforçou com 5 jogadores nessa última semana, pensando já no mata-mata, e vai ter aí agora um processo aí para colocar jogadores em ritmo de jogo que o time já tem. Um time que tem muito forte dentro de casa, né? E consegue tirar seus pontos aí fora, né? O A5, o meu destaque também seria o União Rondonópolis, né, entre os eliminados, né? Apesar tudo que o Alisson citou é de fato, né? Muito inflado pela questão dos times abaixo, né? Conseguiu ser o melhor eliminado, né? E sair classificado em todos os grupos, né? Claro, tirando o A5, né, onde ficou pelo caminho. Interessante a vitória do Brasiliense, né, 4-1, talvez o resultado mais importante, mais impactante da equipe nessa trajetória de primeira fase. O time que por muito tempo ficou ali numa dúvida muito grande se passaria ou não, até as apostas no bom sentido, se é que é bom sentido falar negativamente da equipe, mas de não conseguir passar de fase, mas conseguiu, né, conseguiu subverter essa lógica, fez valer o seu investimento, e agora vai ter um confronto muito equilibrado contra o Atlético, que talvez o Brasiliense agora, essa pressão de não ser mais o favorito, talvez ajude, né, mas ainda o Atlético parece mais pronto aí para conseguir essa vaga, apesar que o Brasiliense teve essa chegada boa, então agora muito do que foi primeiro turno fica lá para trás, não interessa tanto agora. O Ceilândia termina, né, como um dos invictos, né, um feito muito grandioso da equipe, que era bem
bem mal avaliada, né? Porque realmente não fez uma campanha boa no Brasiliense, como vinha fazendo. O Anápolis, o União Rondonópolis e o Brasiliense pareciam mais fortes do que a equipe, e conseguiu aí ir bem, terminar a primeira fase, terminar a liderança da primeira fase da equipe com uma das grandes campanhas aí da competição. Agora vai ter um desafio muito legal, porque vai entrar no mata-mata com isso, né? Sendo um invicto. Caso passe pela Vitória, terá um confronto no Castilho de Limeira, onde vai ter essa marca para carregar, claro, caso permaneça invicto contra o Vitória, e assim mesmo passando de fase, né? Então são jogos aí bem interessantes também nessa chave. Talvez uma ligeira vantagem para os times do A6, pelo menos os 3 primeiros ali, Vitória e Ceilândia talvez não seja, não tem esse desnível assim, perdão, tem esse desnível, mas por parte do Ceilândia, e acaba que agora a gente vai ver esse grupo A5, esse Iporá, Real Ariquemes e Interporto atrapalharam mais do que ajudaram essas equipes no mata-mata. Antes de passar para o Ellison, detalhe, né, que a Atlético Brasiliense faz aí provavelmente o confronto mais caro, né, dessa segunda fase. Né? O Brasiliense com seu investimento, né, medalhões, né, e o Atlético com aporte financeiro que já desde o início da Série D a gente vem falando aqui que vem pesado para buscar o acesso. E pode ser uma revanche do Atlético, que foi eliminado pelo Brasiliense da Copa do Brasil, com a vantagem de empate do Brasiliense. O Brasiliense empatou e conseguiu passar. O Brasiliense, ainda sobrevivendo ao ranking nacional, conseguiu ficar entre os 40 melhores, conseguiu se aproveitar desse privilégio, que não é privilégio a palavra certa, para esse empate aí na primeira fase da Copa do Brasil. Agora não tem mais. No grupo A7, a gente falou aqui no episódio passado que havia um risco de tapetão depois da última rodada por conta da escalação do zagueiro Lucas Barbosa de maneira irregular pelo craque, porque ele já tinha disputado 2 torneios nacionais por 2 clubes no começo da temporada e jogou a Série D pelo craque, pelo time de Goiás. Mas não vai acontecer, porque o craque perdeu para o Cascavel em casa por 2-1. O time paranaense marcou com Thiago, Rubim e Vitor Daniel, enquanto Jeremias fez o gol da equipe goiana, que ficou de fora da próxima fase. A Inter de Limeira venceu o Patrocinense por 1-0, gol marcado por João Felipe. Batista fez o gol que garantiu a vitória da Ferroviária sobre o Operário por 1-0, vitória que lhe deu a classificação para a próxima fase. Ferroviária está dentro, mais uma vez. Tivemos muitos gols no Maringá 3-2 no 15 de Piracicaba. Eric Varão, Laele, Rodrigo e Júnior Sergipão fizeram os gols do Maringá, enquanto Matheus fez os 2 da equipe de São Paulo. A classificação da chave teve Patrocinense com 24 pontos, Maringá também com 24, Inter de Limeira com 22 e Ferroviária com 20 pontos. Esses times estão garantidos na próxima fase. No grupo A8, chegando agora nessa reta final, o Camboriú venceu o Novo Hamburgo por 1-0 com gol de Carlinhos e carimbou a classificação para a próxima fase. O Caxias também passou de fase com a vitória por 2-1 sobre o São Joséense. Heron e Peu fizeram os gols dos clubes gaúchos, enquanto Bruno marcou para o time do Paraná. O Ercílio Luz bateu o Aimoré por 2-0 com gols de Leozinho e Felipe Menezes, ele mesmo. Guilherme Baleia fez o gol do Brasil de Pelotas, que garantiu a classificação do time com a vitória por 1-0 sobre o Concórdia. O Ercílio Luz com 29 pontos, Caxias com 23, Camboriú com 22 e Brasil de Pelotas com 20 estão no mata-mata. O São Joséense, que passou quase toda a primeira fase dentro do G4, ficou com 20 pontos e ficou fora. Concórdia com 19 pontos, foi outro time também que ficou figurando bastante na zona de classificação. Não se classificou. A classificação do Brasil de Pelotas, inclusive para a próxima fase, deixa só o Campinense, enquanto o remanescente da Série C do ano passado, dos rebaixados, que não se classificou para esse mata-mata. Os confrontos dos grupos A7 e A8 ficaram definidos assim: Ercílio Luz e Ferroviária, confronto interessantíssimo, Patrocinense e Brasil de Pelotas, Caxias e Inter de Limeira, Maringá e Camboriú. Eu quero muito falar sobre Caxias e Inter de Limeira, mas eu vou deixar palpite. Acho que meus amigos já sabem que eu vou falar sobre esse confronto, mas só para deixar lá no final mesmo. E também, antes de entrar nos comentários, a Felipe Menezes, que é inimigo do quarta categoria, né? Não é possível, porque ele nem entrou em campo do eu, Marcos, fomos até o Pinhão, assistir São Joséense e
Ercílio Luz, que agora fez gol, tá aí. Fica essa nota de repúdio a Felipe Menezes, que não entrou em campo, a gente queria vê-lo no sintético do Pinhão. Bom, primeiro eu vou destacar no grupo A7, né, lá embaixo, né, o Operário. Mato Grosso do Sul muito enfraquecido, né, nessa Série D, desde que teve esse formato aí de 8 grupos com 8 equipes. Né, o Costa Rica, que foi a exceção no passado. Esse Costa Rica que vai voltar ano que vem para a Série D como campeão sul-mato-grossense, então tentando aí fazer com que a equipe, com que o Estado, né, consiga melhorar a sua situação. É muito difícil porque é uma campanha solitária, né? Talvez a Copa do Brasil aí, com alguma combinação consiga melhorar no ranking, mas fica esse caso aí, né? Acabou que o Operário ficou meio escondido até na Série D, parece que nem tinha equipe do Mato Grosso do Sul, porque a campanha foi muito abaixo, num grupo que teve... demorou a engrenar, nem sei se engrenou, né? Talvez na última rodada conseguiu aí ter mais emoção do que o comum. Maringá, que a gente pescava, foi um caso assim, o 15 conseguiu abrir o placar, tomou a virada, conseguiu empatar novamente, mas no final o Maringá conseguiu fazer 3-2, garantia o segundo lugar. A liderança era difícil, então empatou em pontos com o Patrocinense, né? Mas o saldo de gols era complicado de ser alcançado. Mas o Maringá termina muito bem a competição e com 2 jogos em casa fazendo mais... Perdão, 2 últimos jogos fazendo mais 2 ou mais gols em um jogo. Né? Antes disso era apenas um jogo que tinha feito isso contra o Operário Mato Grosso do Sul, que é o lanterna. Então, um ponto interessante aí para a equipe, essa melhora no ataque, apesar de tomar 2 gols, que isso é complicado para a equipe aí na próxima fase, né, que não pode perder, não pode vacilar. Né. O craque Cascavel, quando não precisaria ganhar, ganhou, né, e acabou que meio que salvou o campeonato, né, de uma parada, né, ou pelo menos dessa parte, desse lado da chave, porque realmente tudo levava a crer que o craque seria denunciado, a SJD perderia os pontos, né, pela escalação regular do Lucas Barbosa, e acaba aí a campanha bem decepcionante ali, coloco até mesmo no mesmo nível assim Santa Cruz, assim, em expectativa pelo grupo que tinha, né, um grupo assim que era favorito e foi bem abaixo, não conseguiu passar de fase, agora vai ter que parar esse ano, né, voltar ano que vem, Paranaense, Série D novamente, Copa do Brasil também disputará, então terá dinheiro novamente para investir, um dos times mais ricos do interior, né, do estado aqui do Paraná, conseguiu aí, né, não conseguiu passar de fase, né, Patrocinense Igreja Limeira conseguiu vencer um jogo difícil, né, que é vencer, né, essa equipe mineira, que terminou com a liderança, talvez o líder mais surpreendente, né, do que a gente imaginava ali no começo da competição até o final agora. Não era um time que figurava nem mesmo no G4 da maioria das pessoas que analisavam os grupos assim. E a Ferroviária também, né, o efeito Elano, ao contrário, deu certo. Né? Foi demitido e acabou que o time deslanchou a fazer bons jogos e vencer a partida e conseguiu classificar. E teve um susto contra o Maringá dentro de casa, né, mas conseguiu depois vencer fora o Operário, que era meio que uma obrigação de conseguir passar de fase. E entra com moral, né? Mas o Ercílio Luz, né, no grupo A8, já puxando esse grupo, também está com uma boa trajetória, né? Então acaba que passou por volta daquilo, um time regular, né, durante toda a competição, com um time que chegou muito bem nesse mata-mata, também um confronto bem equilibrado aí, né? O São Joséense foi o time que mais ficou no G4 entre os eliminados. Foram 13 rodadas, só ficou fora da última rodada. Então acabou ficando fora aí da competição. É uma decepção pelo que fez na primeira fase, né? Não era tão cotado assim para classificação nessa chave. Conseguiu, começou muito bem, vencendo Caxias, empatando com o Brasil de Pelotas, fora de casa. Mas depois caiu muito, ainda mais depois da demissão do treinador. O Zé, esqueci o nome dele agora. Chegou um novo, mas até conhecer os jogadores já era um tempo enorme, e acabou que o time saiu na frente contra o Caxias, ia levando a classificação, acabou tomando empate, depois vai virar em 10 minutos no segundo tempo. Um jogo que ficou marcado por um caso de racismo, né? Entre 2 jogadores do São Joséense e o preparador físico do São Joséense. Foram 3 pessoas vítimas de racismo no jogo. Foi
Depois do primeiro tempo que teve o caso, eles informaram a brigada militar que estava lá, eles identificaram a pessoa, entre aspas, de 27 anos, ele foi encaminhado até a polícia, depois foi liberado, mas o caso vai correr aí para ele ser punido pelo que ele fez, né? Então, destaca também que bom que identificaram, né? Algo que é bem difícil também a gente ver alguns casos aí de ser identificado e ser encaminhado até a polícia. Para finalizar, o Brasil de Pelotas, né, acabou que o São Joséense dependia, parecia mais propenso a se classificar. Se o Concórdia empatasse o Brasil de Pelotas no finalzinho da partida do que fazer um 2-2 e empatar novamente contra o Caxias. Não aconteceu. O Brasil de Pelotas, ao contrário do São Joséense, foi o time que menos ficou no G4, com 2 rodadas apenas, e passou de fase. Né? Então, também fica esse caso aí do Brasil de Pelotas, que acho que é um time que não se encaixa tanto naquela questão de ter chegado tão bem, porque eu acho não, né? Esses grupos, esses times, né, do Grupo A8, eles cambalearam um pouquinho ali e acabou que deram chance para o Brasil de Pelotas, ficou ali lutando para ir na G4, não entrava e acabou que entrou na rodada mais importante. E o Camboriú fez força para não conseguir vencer o Novo Hamburgo, mas venceu. Também confirmou a classificação, quase terminou em segundo lugar, dependendo do jogo do Caxias e do São Joséense, e acabou que terminou em terceiro, vai pegar o Maringá num bloco bem difícil aí, talvez, junto com o primeiro bloco lá nacional, Bahia de Feira e Portugal, seja o que mais me chama a atenção aí, até o caminho até as quartas de final da Série D. Bom, começar falando do grupo A7, né? Eu gostei dessa atitude altruísta aí do craque, né? Poderia ter tomado punição, né? Mas ele não quis saber de injustiça, se retirou por conta própria da Série D. Preservou a competição, tá certo. Isso aí, preservou a integridade da Série D, isso foi muito importante. Parabéns ao craque, né? Passa longe de receber o troféu carne de onça, né? Acho que isso foi o destaque positivo da rodada, atitude nobre, é isso que a gente quer. Mas, enfim, o craque ficou de fora, a Ferroviária foi lá, aproveitou, né? E se redimiu, né, um pouco com a sua torcida, né? Depois de uma temporada ruim na Série D passada, né? Tomando porrada até de time capixaba, né? E de volta, por sinal. E também do rebaixamento que aconteceu no Paulista, né? E aí isso é resultado de uma série aí de desinvestimento na equipe da Ferroviária, que chegou tão próximo do acesso, né? Mas depois daquela eliminação para o Atlético Cearense, né, 2 anos atrás, diminuiu muito da sua autoestima e também sua capacidade financeira, pensando em acesso, né? Mas mesmo assim está dentro da próxima fase, né? Mandar um abraço para o treinador Elano Blumer depois dessa, né? Enfim. Mas ainda vai precisar de algo a mais ali para brigar por algo nessa Série D, visto que o próximo adversário é o Ercílio Luz, que chega com a moral elevadíssima, né? Tem lá aí a 4ª melhor da campanha da Série D no geral, né? Então vai ter uma missão dura aí a Ferroviária na próxima fase. Também gostaria de destacar a Inter de Limeira, né, que conseguiu segurar pelo menos essa 3ª posição com uma vitória importante, né? E também no grupo A7 finalizar elogiando aí a reta final aguerrida aí do 15 de Piracicaba, né? Deu um gás aí nessa reta final, né? Mas passou um pouquinho distante da classificação, né? Mas ensaiou aí talvez uma reação na reta final que pudesse incomodar os times da frente, né? Mesmo assim não foi capaz de bater o Maringá, né? Que chega com força aí para a próxima fase, né? Depois de ter capengado lá no início, né? Conseguiu se firmar de vez no grupo, né? Já no grupo A8 tivemos uma rodada aí mais suave, né, em relação ao anterior, pelo menos na questão do resultado, né? Porque em questão de extracampo, né, infelizmente tivemos mais um caso aí com suspeita de racismo lá em Caxias, né? Que acaba, aí já não vou falar se é especialmente no Caxias, mas eu acho que em confrontos no Sul, né, é muito comum, né, ter esse tipo de episódio. Infelizmente, mais um para conta, né? E se há um lado positivo nessa história é que, como o Felipe falou, né, o indivíduo foi identificado, né?
E que, se for para ser punido, mas se ele cometeu mesmo esse crime, que seja punido severamente, nunca mais volte a pisar num estádio de futebol, né? De preferência. Mas agora falando dentro de campo, né? O Ercílio Luz não quis mais saber de emoção, né? Depois daquele 5-5 contra o Lanterna no Hamburgo, e dessa vez bateu o Aimoré com certa tranquilidade, né? Talvez a única pena aí por Ercílio Luz nessa reta final foi ter perdido a chance de fazer uma campanha superior, né, ao Nacional, né, do Amazonas, e superior ao Atlético, né, que ficou também com 29 pontos. O Ercílio Luz poderia ter encerrado essa primeira fase com a segunda melhor campanha, né? E isso conta lá na frente pensando em acesso, né? Se fora de campo teve esse caso aí lá de racismo, dentro de campo o São Joséense também acabou sendo castigado aí na reta final, né? Era um time que estava fazendo uma campanha interessante ali, né? Mas uma reta final aí cambaleando, acabou sendo eliminado num confronto que talvez seja uma das eliminações mais doloridas aí dessa reta final, né? Porque o São Joséense estava fazendo uma campanha surpreendente para um estreante, né? E acabou sendo eliminado. Inclusive, né? Quero destacar com o gol de Peu, né? Peu jogou a Série D, inclusive, pelo Serra em 2019, né? Jogou pelo Brasiliense também. E uma curiosidade que Peu saiu daqui de Serra Sede com a orelha ardendo, né? O que torcedor do Serra reclamava dele na lateral, né? E agora hoje é obrigado o torcedor serráqueo a ver Peu decidindo uma classificação em Série D, né? E eu sempre falei que ele não era tão ruim a esse ponto, né? Tá vendo aí, né? O cara é titular no Caxias, candidato aí, quem sabe, a um acesso, apesar de que precisa jogar muito mais bola se quiser brigar por algo nessa Série D, apesar de estar numa chave mais fácil aí, teoricamente tranquila, né? Em questão de acesso, né? Com relação aos outros confrontos, né? Temos aí o Camboriú conseguindo essa vaga aí suada, né? Tinha começado muito bem, teve uma queda muito grande aí no meio da competição, mas conseguiu resgatar um mínimo de futebol para conseguir avançar de fase. Uma campanha até semelhante ao Real Noroeste nos últimos anos, né? Que começava num gás muito alto, depois baixava totalmente a bola para conseguir aquela classificação mais suada na reta final, né? E suado também foi a classificação do Brasil de Pelotas, né? Que deixou aí o Campinense como o único rebaixado da Série C, né, para D, né, do ano passado, rebaixado da Série C do ano passado, que foi eliminado na primeira fase. O Brasil de Pelotas conseguiu chegar no G4 na hora mais importante, né? E como reflexão nessa rodada anterior, as camisas não pesaram, né? Desta vez elas se garantiram, né, na fase seguinte, apesar da grande dificuldade que tiveram. Só uma coisa antes do Alisson prosseguir. A gente citou, né, que o Campinense foi o único que caiu, que não conseguiu passar de fase. O Tocantinópolis foi o único que chegou nas partes final do ano passado, que dos perdedores, e também não passou de fase, né? Portuguesa passou, Caxias passou, eu esqueci o outro agora, e o Asa, né? Caxias, Asa e Portuguesa Carioca conseguiram passar de fase e tentar manter aquela mística daquele time que perde o quarto final no ano seguinte consegue o acesso, né? E agora uma questão sobre o Santa Cruz, só voltando, né? Tem uma outra cobra coral que virou. Essa não conseguiu. Eita, danado. A gente teve, né, nessa edição da Série D, rubro-negros que fizeram bate-volta na Série C, né, que subiram e desceram, Atlético Cearense e Campinense, e muito provavelmente no ano que vem já teremos outro que fará o mesmo caminho, que é o Pouso Alegre, que tá mal demais na Série C, que não consegue fazer gol. Tá dividindo a lanterna com Altos, deve ser mais um rubro-negro que vai subir e vai voltar, vai fazer um bate-volta rapidinho na Série C. Virou normal. É normal. O Brunego passando vergonha já é normal. Exatamente. Antes do troféu Carne de Onça, a gente vai trazer os palpites, obviamente. Não precisa argumentar muito, não. A gente já falou bastante sobre as campanhas dos times durante o episódio. Só para ver quem é que vai passar. A gente está gravando na noite de segunda-feira e não tem as datas ainda dos confrontos definidos, mas já sabemos a ordem, né?
de que o melhor colocado na primeira fase entre o confronto vai decidir o segundo jogo em casa. Então vamos começar lá pelo começo. Parnaíba e Nacional, segundo jogo em Manaus. Quem é que passa para vocês? Nacional. Como eu disse anteriormente, confronto de maior distância aí, né? Então o Nacional passa. Também molezinha o confronto para o Nacional, que deve se classificar para a próxima fase. Atlético Cearense e Águia, jogo de volta no Ceará. Eita. Esse é difícil. Eu acho que eu vou de Águia. Eu vou de Águia e destaque aí para o confronto anterior entre Nacional e Parnaíba, que é tão distante, tão grande a diferença entre as duas equipes, que Ellison nem quis seguir a lógica de voltar sempre no nordestino. É distância grande demais. Não tem como. Dessa vez não tem como. Essa tradição teve que ser quebrada, mas fica a torcida aí para o Parnaíba passar. Então eu vou de Atlético Cearense. Acho que vai surpreender de novo a Águia na Série D. Maringá e Camboriú. Jogo de volta em Maringá. Maringá. Questão fechada com o Maringá. Também acho que o Maringá passa. Hercílio Luz e Ferroviária. Jogo de volta em Santa Catarina. 2 clubes que são SAF. Eu vou na consistência do Hercílio Luz. Eu vou no Hercílio Luz, que vai manter o trauma da Ferroviária contra times que tem nome de gente. Eu vou na Ferroviária. A Ferroviária vai classificar na próxima fase. Caxias e Inter de Limeira. Jogo de volta no Estádio Centenário. O jogo mais superestimado da segunda fase, né? Já podemos dizer isso e tal, né? Porque imagina que tem um paraquedas caindo, do nada cai a pessoa na Série D. Ela olha esse confronto e pronto, esse é o confronto mais difícil, mais interessante. Não é isso, né? A gente falou que até Cearense Águia de Marabá deve ser muito melhor que esse. Atlético Brasiliense. Tem muitos confrontos aí que são mais interessantes que esse, porque a gente está olhando muito... A gente não, né? Estão olhando muito o CEP do que a campanha, do que o futebol, né? Se fosse assim, por exemplo, Tuna Luz e Maranhão também mereciam um chamariz maior aí, porque são duas equipes tradicionais, né, também, mas acaba que não tem tanto esse foco, né? Mas, se eu palpitar, eu vou de Inter de Limeira. Eu queria acrescentar, então, jogar mais lenha na fogueira sobre esse confronto, né? Porque, além de toda essa questão de superestimado, né, igual o vencedor desse confronto pega ou Ceilândia ou Vitória, né? E nos grupos de futebol capixaba, quando ficaram sabendo que ia ser ou Caxias ou Inter de Limeira, já pensou, pedreira. E eu jogo uma polêmica aqui, não é pedreira, ainda por cima. Eu acho que esse confronto é aquela coisa de você joga a classificação pro alto, quem pegar tá valendo, porque duas equipes muito niveladas pro bar, até, apesar de toda a camisa, toda a tradição. Né? Dessa vez eu vou divergir com o Felipe, o Caxias passa, porque é por isso, joga a camisa pro alto, vê quem pega, eu acho que o Caxias pega. Vou voltar por causa de Peu. Eu vou de Caxias pelo fator Gerson Guzmão, que já conhece a Série D, já foi campeão pelo Operário do Paraná. Apesar de que ele chegou e não mudou muito não, né? O Caxias precisou de chegar na última rodada para se classificar. Patrocinense e Brasil de Pelotas. O jogo de volta em Minas Gerais. Eu confiei pouco no Patrocinense durante toda a Série D, mesmo sendo líder. Agora eu vou confiar mais inteiramente e vou de Patrocinense. Eu chegarei patrocinando toda a minha confiança na Patrocinense. Patrocinense avança. Sem confiança nenhuma, também acho que o Patrocinense vai se classificar, mas nessas horas a camisa pode pesar aí também em favor do Brasil de Pelotas. Anápolis e Democrata, jogo de volta em Goiás. Eu vou de Democrata pelo fator Mamudão. O Governador Valadares, o estádio lá bem forte para a equipe, nessa Série D pelo menos. E eu ainda estou desconfiado muito desse grupo A5, então vou dar atenção maior para o grupo A6, pelo menos para os 3 primeiros colocados do grupo A6. Vou no de Democrata pelos mesmos motivos. Desconfiança no grupo A5.
Exatamente. O grupo A5 não preparou ninguém para absolutamente nada. Acho que vou de democrata nessa, mas enfim. Atlético e Brasiliense, confronto de dinheiro, jogo de volta em Minas Gerais. Eu vou de Atlético também pela consistência. Assim como acho que é igual é um jogo parecido com Ercílio Luz e Ferroviário. O Ercílio tem mais consistência, assim como o Atlético, e a chegada do Brasiliense e Ferroviário são parecidas, mas a consistência do Atlético me parece mais palpável de se apontar como favorito. Atlético, porque, né, minha desconfiança no Brasiliense, naturalmente, apesar do grupo A5 já é enorme. Então, vou de Atlético. Também vou de Atlético, classificado para as oitavas de final. O Brasiliense teve dificuldade para se classificar até no grupo A5, então já mostra muita coisa. Portuguesa da Ilha do Governador e Operário do Mato Grosso, jogo de volta na Ilha do Governador. Apesar do Operário vir do A5, esse é um jogo para mim que é bem subestimado. Talvez dê um jogo bom aí, esse confronto. O Operário talvez esperasse, né, pegar o Democrata, não pegar a Portuguesa. Acaba que a Portuguesa é favorita ainda, não só a classificar, mas eu acho que até pensar em acesso, mesmo com essa perda da liderança, eu acho que é candidato não só a passar de fase, mas também a brigar lá por acesso nas quartas de final. Pode dar um confronto interessante, mas pode dar também um caminho até fácil, visto que o Operário tomou de 4 do Brasiliense, né? Tem horas que o Operário faz bons jogos, mas também dá umas rameladas feias assim. E Portuguesa, apesar de ter perdido essa liderança, foi sempre tão consistente nessa primeira fase, então vou de Portuguesa. É só uma coisa, né? Eu acho que perder a liderança foi ruim, mas eu acho que fala mais sobre o Atlético do que sobre a Portuguesa, né? Acho que são duas equipes muito fortes, né? E acabou que teve uma distância ali no final do primeiro turno, mas acabou que nunca tiveram tão distância também. Foi uma diferença pouca, acabou que no final o Atlético teve uma arrancada melhor. Também vou de Portuguesa. Acho que a Portuguesa vai passar nesse jogo. Vitória e Ceilândia. Ceilândia e Vitória, jogo de volta no Distrito Federal. Eu vou de Ceilândia. Acho que o único do A5 que eu confio. Acho não, é o único que eu confio. Confio assim, talvez operar ali embaixo, mas o Ceilândia não consigo não dar favoritos para ela depois de uma campanha de vencibilidade, apesar dos pesares do grupo A5. Podemos ver isso sob outra ótica, filho. É o único do A5 que você confia, ou o Vitória é o único do A6 que tu não confia. Mas tudo bem. O Vitória deu motivo para não confiar, né? Inclusive esse jogo contra o Resende aí foi um sufoco danado. Um jogo que parecia tranquilo, mas que o Vitória fez questão de complicar. Acho que também tem toda a tensão envolvida aí. Vou dar uma passada de pano no Vitória, né, apesar de tudo. E eu vou seguir a lógica que eu estava falando até agora. Apesar de toda a desconfiança que eu tenho em Vitória, eu também tenho muita desconfiança no grupo A5. Então, eu tô barretizado. Então, acho que Vitória passa. Vou votar no Vitória pelo fator Ney Barreto. Se o Vitória passar, o Marcos tem que começar o programa falando: Eu só entendo muito de futebol. Eu sou pé quente. Eu sou pé quente. Seguindo aqui, Nacional de Patos e Asa de Arapiraca, jogo de volta no Sertão da Paraíba. Eu vou confiar no Nacional de Patos ainda. Eu vou desconfiar do Asa, então eu voto no Nacional. Acho que o Asa deu o Asa foi a oscilação em pessoa na primeira fase, né? Mas eu acho que o Nacional é um time que é bem consistente, um time bem regular e é extremamente forte jogando em casa. Então eu vou de Nacional nessa. Retrô e Pacajus, confronto que promete ser bastante interessante, jogo de volta em Pernambuco. Eu concordo com o Nacional, talvez tenha a maior disparidade para o seu adversário que o Parnaíba, mas talvez o Retrô tenha um caminho mais... apesar que eu já mudei de ideia, já porque eu vi os confrontos aqui, eu acho que a Portuguesa talvez tenha um caminho mais tranquilo até as quartas de final. Então, nesse confronto, eu acho que o Retrô passa bem favorito, apesar do Pacajus ter feito bons jogos aí nessa primeira fase. Eu vou entre as duas equipes que, tipo assim,
O Retrô deu uma leve ramelada nessa reta final, mas mais por sossego do que por queda de rendimento, né? Já o Pacajus teve uma queda de rendimento e foi o único time aí que se classificou em quarto com esse sinal de queda de rendimento e não de uma classificação que veio de forma heróica, né? Como eu citei lá atrás. Então, retropassa pode até ser com relativa tranquilidade, por que não? Né? Eu estou muito curioso para ver o jogo de volta na Arena Pernambuco, para ver se vai ter uma torcida a mais, digamos, no estádio. O Retrô deu a desconcentrada, né, que o Ferroviário não deu, por exemplo. O Retrô perdeu a concentração na reta final, mas já classificado. E o Pacajus, nos últimos 2 jogos, né, em um grupo tão equilibrado, ele fez 1 ponto só e acabou se classificando ainda. O Retrô é bem favorito, mas não acho o confronto tão aberto assim, não. Acho que o Pacajus mostrou durante a primeira fase e contratou o Pio, que bola parada, meu amigo. Pio é mestre, pode resolver jogo. Então, meu voto vai para o Retrô, mas com essa pequena ressalva. Acho que o Pacajus pode fazer um jogo um pouco mais duro. E, principalmente jogando em casa no Robertão, no gramado que não tem grama. Bahia de Feira e Potiguar, jogo de volta na Bahia, em Feira de Santana. Esse também é bem difícil, hein? Eu vou de Bahia de Feira pela... acho que é mesmo, acho que também é um caso assim de... Já que tem que optar, vou optar em algum, porque se qualquer um dos dois passar, não vai ser uma surpresa assim, para mim, não. Então, eu vou pensar no Bahia de Feira mais por ter classificado antecipadamente e por fazer o segundo jogo em casa, apesar que eu também não sei qual que é o tamanho disso também, mas pela tranquilidade de ter classificado antecipadamente, eu vou cravar não, né? Vou apostar no Bahia de Feira, mas também é um jogo que hoje pode jogar a moeda para cima, quem passar não vai ser nenhuma surpresa, não. É um jogo bem equilibrado. Eu vou pelo critério, mais nada com nada que eu poderia levantar até o momento. O Bahia de Feira foi o vice-líder com 21, Potiguar foi o terceiro com 23. Vou em quem fez mais pontos, vou de Potiguar. Eu vou no Bahia de Feira pelo momento complicadíssimo que vive o futebol do Rio Grande do Norte. O Globo, pior campanha da Série D, América na zona de rebaixamento da C, ABC na zona de rebaixamento da Série B. O Globo, por exemplo, ainda vai disputar agora o mata-mata, que é para decidir quem vai ser rebaixado do Potiguar. Ele pode até cair de divisão no estadual. Acho que o Pacajus vai seguir o momento ruim do futebol do Rio Grande do Norte e o Bahia de Feira vai passar. Pacajus não, Potiguar. Que é isso, pô? Potiguar, é isso aí. O Pacajus nem do Rio Grande do Norte é. Mais um confronto, Souza e Falcon, jogo de volta no Marizão, estarei lá, inclusive. Jogo muito interessante, mas eu ainda acho que o Souza passa. Não, peraí, deixa eu refazer a frase. Jogo muito interessante, mas o Souza é favorito e para mim passa. Eu acho que pode ser aquele jogo que o Souza seja difícil para o Souza passar, ou o Souza consiga fazer deslanchar e pode ser um placar tranquilo e consiga passar de fase. Sigo o relator, voto no Souza. Dinossauro do Sertão. Não é a camisa oficial, todo mundo conhece, Dinossauro dando joia, mas vou de Dino nessa, estarei no Marizão no jogo da volta. Tunaluso e Maranhão. Jogo de volta do Pará. Confronto pesado, acho que primeiramente isso. Significa alguma coisa? Não, porque os dois vão se equivaler. Eu também vou confiar mais na consistência do Tunaluso, que foi bem durante toda a competição, e o Maranhão teve umas quedas aí, e não chega naquela coisa, não chega tão bem assim, para falar que se recuperou e pode avançar. Assim, pode falar, mas se é para palpitar em alguém, eu vou palpitar no Tunaluso. Eu estava falando sobre o confronto entre Nacional e Parnaíba, né, sobre a distância entre as duas equipes. Né. Eu acho que até agora falando sobre o grupo A2 no geral, né, acho que há uma grande distância do Ferroviário para os outros 3 e uma distância relativamente... tem uma certa distância entre o Atlético Cearense e os outros 2 classificados, eu diria. Então, já por isso aí você dá para tirar qual é o meu voto, né? Tunaluso. Também vou de Tunaluso. O Maranhão
passa mais ou menos por uma questão que o grupo A2 era muito fraco, bem fraquinho. Então acho que preparou pouco, ainda mais com o Ferroviário passando o trator em todo mundo. Último confronto para a gente palpitar é o do melhor time da primeira fase. Ferroviário e Princesa de Solimões, jogo de volta em Fortaleza. Na sua fala, você já disse meu palpite, já. Melhor time da primeira fase. Sem mais enrolação, vamos de Ferroviário. É isso, Ferroviário também para mim vai passar de fase. Então, rapidamente, o troféu, todo mundo agora que escutar pode nos cobrar depois da primeira fase, né? Depois que a segunda fase acabar, votos aí com muito embasamento ou não. Principalmente os meus, não. Enfim, vamos para o prêmio Carne de Onça, porque se teve muita emoção nessa última rodada, a gente pode ver bem pouco. Meu voto, né? Vou trazer meu voto primeiro. E para mim, o prêmio Carne de Onça da semana vai para a F Sports, né? Que é o site que transmite a Série D do Campeonato Brasileiro. E com tanto jogo interessante, só foram 6 partidas transmitidas na última rodada. Um absurdo completo. E como eu falei, né, a gente está gravando na segunda-feira à noite, a gente tem os confrontos do mata-mata decidido, mas ainda não tem datas e transmissão, essas coisas. Ia ser muito interessante, acho que ia ser necessário, acho que é a palavra, necessário que todos os 16 confrontos fossem transmitidos, todos esses jogos de ida e de volta aí dessa fase. Mas infelizmente não consigo achar que isso vai acontecer, acho até bastante improvável que transmitam todos os jogos do mata-mata. Então, pelo péssimo serviço da F Sports em parceria com a CBF, lembrando que a CBF que avaliza esse comportamento, é o troféu Carne de Onça da semana para mim. Não tem muita lógica, né, o que aconteceu nessa última rodada, porque o site chegou a transmitir 16, 20 jogos em algumas rodadas, e na última foram 6 rodadas, sendo que o Sergipe Bahia de Feira não foi com as imagens da TV Brasil, né? Tanto que o Brasil, o logo, tudo da TVE Bahia, que fez a parceria também da TV Brasil, como citei, né? Então, não tem muita lógica, né? Eu tinha falado no episódio passado que eu tinha essa esperança aí de todos os jogos da segunda fase adiante serem transmitidos, mas realmente é uma questão em que fica agora uma dúvida, né? Se realmente vai ser passado ou não, né? Vamos esperar aí a tabela, né, para ver como é que vai ser isso, mas também a expectativa é bem abaixo, né? A gente nem esperar que vão passar todos, porque a tendência não seria nenhuma surpresa não passassem todos, e é uma questão bem complicada, tanto que dificultou mais ainda, né, a construção da seleção da primeira fase, que acabou que, por toda essa dificuldade, a gente abdicou de fazer, porque realmente não tinha condição de se fazer uma avaliação justa, né, sem ter imagem de vários jogos aí, né, nem de gols, né, digamos, não é nem de melhores momentos, né, de gols mesmo, né. Então é uma situação deplorável que acabou se encontrando, né. Então eu também sigo aí o Edson, né. Acabou que a gente tinha o mesmo voto sem saber que o outro ia votar nesse, mas acabou que a gente combinou sem querer, e também eu vou na F Sports aí. Eu quero propor aqui, né, a vocês, assim, que esse prêmio seja estendido, né? Que possam juntar a F Sports e a CBF, né, numa mesa de bar em Curitiba e pedir 2 porções de carne de onça no categoria. Né, porque o que a CBF fez no ano passado, inclusive, são prêmio carne de onça até retroativo a 2022, porque a CBF não tinha razão nenhuma para mudar o que já estava funcionando, que era o sistema Eleven Sports aí, né? Muito bem consolidado, todos os jogos transmitidos em cada rodada. Tinha seus problemas naturalmente, mas todos os jogos estavam ali sendo cobertos, e de repente a gente chega numa fase decisiva, uma rodada decisiva, né? E não tem nem isso, né? Nem os jogos que não valem nada foram transmitidos, quando antigamente a gente tinha tudo em mãos, né? Aliás, aqui já a Eleven, né? No Brasil não tem mais o servidor. Esporte, não. Inclusive, falar, né? F Sports aí faz todo sentido, né? Não, e
O lema deles é isso, né? Só tem jogo F, que é para estar escrito. F. E aí, então eu proponho aqui que a gente possa fazer essa roda de boteco com o CBF e F Sports, cada um com sua proteína de onça, né, ali na sua mesa. Sem chopp, por favor. Exatamente. Então fica o prêmio Carne de Onça da semana dividido aí para F Sports e CBF. Parabéns por nada. Menção honrosa, claro, também a Sleep Menezes, que faltou no entretenimento da época que eu e Felipe fomos, e agora ele resolveu ser fonte de entretenimento. Acho isso lamentável. Um absurdo, um absurdo. Então, é isso. Chamo vocês aí para as considerações finais nesse episódio 96 do Quarta Categoria. Daqui a pouquinho a gente está chegando no 100. Achei que você ia falar alguma coisa. Não, pode ir. Bom, chegamos ao final dessa primeira fase, né? 14 rodadas, aí, quarto ano consecutivo com esse formato, né? Com um formato que lá em 2020 e 2021, por toda a estrutura que acabou tendo, né, com a Eleven, né, propiciava aí que a gente pudesse operar de uma maneira melhor. Não só a gente, mas os treinadores, jogadores também. Tem um ponto muito interessante que a Larissa Baleiro trouxe no tweet acho uma semana atrás da nossa gravação aqui, né? O Princesa foi jogar no Acre, né, com o São Francisco, né, e não teve registro, né? E isso também é importante para os jogadores, né? Porque eles também podem fazer os seus DVDs, não são mais DVDs, né? São os seus vídeos aí de melhores lances, né, para tentar uma coisa futuramente outros clubes, né? Então, para tudo, né? Não só tudo, né? Jogadores, treinadores, imprensa. Então é uma situação aí complicada que a gente vem passando, né? A gente tinha uma evolução tática bem grande por causa disso, e agora a gente fica até na dúvida se tem, porque a gente não consegue ver também os jogos para comprovar se teve melhora ou se teve uma queda ou não em relação a isso, né? Então é um ponto aí a se lamentar, né? Agora a gente vai cobrir aí os jogos de mata-mata. Deve ter alguns especiais na Série Z a cada mata-mata aí, até chegar nas quartas de final, que tem um guia tradicional das quartas de final, né, trazendo as informações mais interessantes das que eles vão chegar até essa fase, né? Muda muito em relação ao guia que a gente publica. Então acompanha aí a Série Z, com a quarta categoria também, né, que a gente vai trazer mais informações sobre a Série D e esperar, né, por essa tabela para ver se teremos aí um bom número de jogos transmitidos, né? Se não tiver, a gente vai ter que se desenrolar para conseguir informações, lances, né, para se informar melhor e poder trazer para vocês as informações da quartona querida. Bom, agradecer por mais um episódio de quarta categoria. Faltam 4 para o 100º, né? Inclusive, fazendo minhas contas aqui, o 100º episódio promete, hein? Que vai ser na beira ali das quartas de final. Então vai ser muito bacana esse 100º episódio, mal posso me esperar. Mas a gente tem mata-mata pela frente, vai ter muita coisa boa para acontecer até o 100º. Né? E meu destaque vai para a Copa Espírito Santo, né, que está nas quartas de final. Né? Se a Série D ainda falta um caminho para chegar lá, a Copa Espírito Santo já está nesse movimento. E começou com 2 jogos nesse final de semana, né? A gente está gravando na segunda-feira, os jogos aconteceram neste domingo. E tivemos Pinheiro 0, Serra 2, Serra largando na frente, jogando fora de casa. Mesma coisa o Porto Vitória ganhando de 2-0 do Capixaba. Capixaba de Jobson e do sósia do Cartoloco, né? Diga-se de passagem. E eu posso ter um par de onça para isso? Eu posso dar um cuscuz paulista para isso? Pode, por que não? Por favor, então essa dada aí. E ainda tem 2 jogos, né? Como eu falei, estamos gravando na segunda e os jogos são na quarta, né? Temos aí o Rio Branco de Venda Nova contra o Rio Branco da capital, jogo no Olímpio Perim, e a incógnita das quartas de final, a gente não sabe nem se vai acontecer, né? Que está marcado para esta quarta-feira o confronto entre Real Noroeste e Nova Venécia no estádio José Olímpio da Rocha. Entretanto, olha que fase do Real Noroeste, né? Além de ser eliminado com a pior campanha do grupo A6, né, na Série D, está aí com problemas de escalação irregular, né? E não se sabe qual vai ser o futuro
deste confronto, né? Se vão deixar passar ou se vão eliminar o Real Noroeste antes mesmo que o confronto aconteça, né? Então tá tudo em aberto. E é um confronto, inclusive, de dois times assim que vivem opostos. Né? Se do lado do Real Noroeste tem uma várzea sendo exposta, né? O cenário é varziano demais. Né? Pelo que se apresentou nessa Série D e pelo que se apresentou também na Copa Espírito Santo, com todos esses problemas. Né? Do outro lado, você tem o Nova Venécia, que virou SAF. Pois é, virou SAF e pode ter aí o... Se lembra do Gomes, goleiro? Ex-goleiro do Cruzeiro, ex-goleiro do PSV, né? Pode ser o investidor dessa SAF aí do Nova Venécia. Né? A SAF do Pombo. Então, vamos ver como que vai se dar esse cenário, inclusive com Nova Venécia, Rio Branco e Desportivo ano que vem, como SAFs, né? 3 SAFs aí no futebol capixaba. Eu tenho muito pé atrás, né? Ainda mais quando se trata de futebol capixaba. Né? Então, eu espero que não caiam na sociedade anônima falida, né? E desapareçam de uma vez. Então, vão ficar só na torcida para ver se alguma coisa, algum pingo de esperança surge aí no meio dessas 3 SAFs. Que não seja SAF, a abreviação de safado, né? Que acontece muito aí. A 777 do Vasco, que o diga. Mas é isso. Se a gente tivesse um podcast sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, meu carne de onça da semana seria pro Altos, que vai pro 4º treinador na Série C. Um absurdo completo. E o pior de tudo é que nenhum deles é Fernando Tonê, né? Sempre o óbvio. E não foram atrás. O Altos que tá com um pezinho também de volta na 4ª divisão do ano que vem. Então é isso. A gente vai encerrando por aqui esse episódio 96 do 4ª categoria. Agradeço a todo mundo que está ouvindo a gente até agora, ao Felipe, ao Marcos, e mais uma vez eu peço para que quem está assistindo pelo YouTube que se inscreva no canal, dê o like aí no vídeo. Quem está ouvindo pelos tocadores de podcast, deixa também sua curtida, compartilha o episódio com aquela pessoa que não acompanha tanto a Série D do Campeonato Brasileiro, porque agora que chegou o mata-mata, aí todo mundo vai querer ir atrás, mas tem um trabalho todo que a gente fez, que os clubes fizeram, obviamente, e a gente repercutindo por aqui. Um campeonato muito importante que emprega muita gente, que infelizmente 32 times agora acabam desempregando muita gente. Então é necessário que a gente dê voz a esse pessoal que trabalha sério em sua grande maioria. Então é isso. Valeu. Semana que vem a gente volta aí com a repercussão dos jogos de ida dessa segunda fase desse mata-mata da Série D. Um abraço, até mais.